está aqui com a gente lá da Congregacional, que nos serviu muito bem também. Estou muito feliz em conhecer os irmãos dessa igreja aqui, o próprio pastor Otávio com sua esposa Renata. E é muito especial a gente ter essa oportunidade de conhecer essa banda também. Vocês tocaram muito bem, viu, gente? Vocês estão de parabéns. Eu gostei mesmo do repertório também, muito especial. E eu queria, nessa oportunidade, pensar um pouco sobre o que Jesus fala, sobre quem somos nós, os seus discípulos. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Eu acho que todos vocês devem estar bem cientes de uma historinha infantil antiga, do patinho feio, né? E a gente que é pai, eu sou pai de 2 garotos, e a gente que é pai, a gente fica ainda mais próximo. Parece que aquelas historinhas que a gente ouvia quando era criança vão voltando, né? Porque a gente agora tem que contar histórias, porque senão eles não dormem nunca. Então você vai contando história, até chegar nas últimas que você lembra. E a história do patinho feio, para quem não lembra, é uma história bem interessante para a nossa ilustração. Nos serve muito bem aqui nessa noite. O patinho feio, ele nasceu no lugar errado, né? Por algum infortúnio, por alguma questão do destino, aquele ovo eclodiu não entre os cisnes, que era o lugar ao qual ele pertencia, mas eclodiu entre os patos. E desde que ele veio à vida ali em seu bando, né? Ele sempre sofreu muito por ser diferente. Ele era diferente. Ele nasceu esquisito, as suas penas eram acinzentadas, ele era grandalhão, sabe? Ele era desengonçado, ele era sem jeito. O patinho recebeu o nome de patinho feio não por acaso, ele era bem diferente dos demais. A história é até trágica, embora seja para criança, mas é bem trágico, porque chega num momento da história onde a própria mãe do patinho feio renega ele. E diz: filho, eu não posso fazer nada por você. Ela tem vergonha dele. Num momento ali, né, uma tardezinha no lago, todas as crianças rindo do patinho feio, todas as mães achando esquisito aquele patinho andando ali. E aí a mãe do patinho feio, que você pensa que vai saltar em defesa dele, ela dá um conselho para ele. Né? Por que você não vai procurar o seu universo? Por que você não vai atrás de saber qual é o seu lugar? Porque está difícil até para mim, como sua mãe. E o patinho feio sai e tenta achar lugar, né, na natureza, com os outros animais da selva. Ele não se sente à vontade com os sapos da lagoa, também não se sente à vontade com os gatos do mato, não se sente à vontade entre nenhum dos animais da floresta. Ele sempre se sente esquisito, desengonçado, diferente, solitário, andando ali naquele chão da floresta. O final da história é maravilhoso, quando ele está ali no lago, sozinho, cansado de procurar o seu lugar, certo de que não tem um lugar para ele, certo de que ele é um equívoco da natureza, certo de que ele é uma bizarrice da existência. Ele olha para o lago, ele chora, suas lágrimas caem ali no lago, e nesse momento que ele olha o seu reflexo no lago, ele percebe que as suas penas cinzas vão caindo, e por baixo delas tem uma estrutura de penas totalmente diferenciada. Ele tem penas brancas como a lã, branquinhas como os primeiros flocos de neve que caem, branquinhas. E as penas cinzas vão dando lugar a essa nova estética deste animal, e ele vai ficando interessante ali naquele reflexo do espelho, e a história não acaba aí. Ele percebe que uma revoada de cisnes rasga o céu naquele fim de tarde. E quando ele olha, ele entende que ele não é um patinho feio, ele não é um sapo na lagoa, ele não é macacos pulando de galhos em galhos, ele não é um gato da selva, ele é um cisne, um glorioso cisne em transformação. E quando aqueles cisnes pousam, né, majestosamente no lago, como se não pesassem nem mesmo 1 grama, o patinho feio entende que faz parte de um povo diferente, superior, né, em alguns aspectos. E viveram felizes para sempre. Eu só contei isso porque com os meus filhos eles se emocionam muito, então
Não, estou brincando, tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui. O que a gente vai falar aqui tem a ver com a nossa identidade. Quem somos nós? E eu quero dizer algumas palavras introdutórias para vocês. O texto que nós estamos prestes a encarar, os próximos versos, são versos muito definitivos. São versos muito definitivos para todos aqueles que desejam compreender se são discípulos de Cristo ou não. Estes versos que abrem o sermão mais importante das Escrituras, o Sermão do Monte. Estes primeiros versos que abrem o Sermão do Monte, conhecidos como os versos das bem-aventuranças, não são, desde já fique ciente disso, não são uma lista do que nós devemos fazer para nos parecermos com o povo de Deus, para nos parecermos com os discípulos de Cristo. Não são uma lista. Você não pode simular as bem-aventuranças. Você não pode fingir tê-las. Você não pode. Não é permitido ao homem carnal alcançar tais adjetivos, tais qualidades, tais atributos espirituais. Não se trata de coisas que você pode manipular ou forjar ou imitar com a sua carne. Se trata de atributos eternos, atributos espirituais. Portanto, veja só, nós estamos prestes a entrar em um texto que vai dividir este salão em dois. Ou você é este ser, este indivíduo, este discípulo de Cristo, ou você não é. Nós estamos prestes a olhar para versos tão sérios quanto a morte. Versículos tão definitivos quanto a nossa identidade. Como absolutamente nada mais pode nos ajudar. E a verdade é essa, se esses versos não nos ajudarem, essa camisa tampouco ajudará. Se esses versos não nos ajudarem a identificar o que é um discípulo de Cristo e provar a nós mesmos, esse painel atrás de mim também não cooperará em nada. À medida que a gente vai lendo os versos e que a gente vai comentando, eu espero que você coloque o seu coração com total honestidade e franqueza diante de Deus. Eu espero que o seu coração esteja mesmo disposto nessa hora a se assentar no banco dos réus. E no final desses versos, eu quero que você chegue a uma conclusão. Você vai, na verdade, caminhando a ela, desde o primeiro verso. Mas no final você vai ter uma consciência acerca de si mesmo. Eu sou esse indivíduo. Se for o caso, vamos louvar a Deus juntos. Vamos dar glórias a Deus. Porque você nasceu de novo, isso é um milagre. Mas se acontecer o caso contrário, e você chegar no final destes versos com a forte sensação de que não é esse camarada, não se parece com ele nem de longe, e que por mais que tente se vestir como ele, por mais que tente falar como ele, por mais que tente se comportar como ele, você não passa de uma aberração, você não passa de um freak do lado dele. Se essa for a sua conclusão ao término, que Deus tenha misericórdia de você. Porque as bem-aventuranças não são uma lista do que você deve fazer ao sair por essas portas. As bem-aventuranças são traços que definem para o mundo quem é você. É como se fosse um retrato falado. Sabe um retrato falado? Cada tracinho, cada verso desse é um traço do nosso rosto. Cada verso desse é uma marca inconfundível do discípulo de Cristo. Eu realmente espero, diante de Deus, que o Espírito Santo faça a sua obra. Se você é um discípulo de Cristo, você só o é por causa da graça. Se você não é um discípulo de Cristo, condene os seus ouvidos a ouvir o Evangelho até que você se torne um.
Vamos orar mais uma vez? Deus, tenha misericórdia de nós. Deus, tenha misericórdia de nós. Que a tua graça se estenda, que a tua boa medida de sabedoria se estenda sobre nós nessa noite. Nós precisamos de ti, Senhor, desesperadamente, para compreender as palavras que são tuas. Só o Senhor pode explicá-las. Portanto, faça-o por meio da graça. Faça-o em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se assentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo... É muito interessante porque nos principais filmes que a gente assiste, quando chega nesse momento do Sermão do Monte, a tendência dos produtores de cinema é mostrar Jesus ensinando o Sermão do Monte por entre a multidão. Mas o que a gente encontra aqui, sem a influência do que vimos nas telinhas, é outra imagem. Nós não temos a imagem de um Jesus cruzando a multidão e falando com as pessoas. Embora isso aconteça inúmeras vezes, não parece ser o caso aqui. O que nós temos aqui é Jesus vê as multidões, se ausenta delas e sobe num monte. Os seus discípulos se aproximam dele e ele começa a ensinar os seus discípulos, dizendo... O que parece para nós e para a maioria dos estudiosos acerca desse texto, John Stott, Martyn Lloyd-Jones, principalmente aqueles que eu mais consultei, que possuem livros fantásticos acerca do Sermão do Monte. O que parece para eles é que Jesus não está ensinando esse sermão para a multidão. Jesus não está nem tão pouco exigindo daquela multidão estas evidências do seu discipulado. Jesus está fazendo este teste com os seus próprios discípulos. Jesus está passando para os seus 12 apóstolos quais seriam os recados, as lições, a doutrina preciosa para que os seus discípulos andassem e entrassem por meio da multidão. Parece que a multidão é um fator importante, porque o narrador a incluiu aqui. Mas parece que a multidão é importante no sentido de motivar Cristo a falar com seus discípulos. Parece que quando Jesus olha para a multidão, e meus irmãos, olhar para a multidão é desesperador. Olhar para o que nós temos à nossa volta é desesperador. Eu não sei se você tem o costume de lidar com problemas alheios. Isso é uma coisa muito de pastor. Né? Pastor tem que fazer isso. Pastor sofre por causa disso. Você provavelmente não consegue aguentar, suportar olhar para a multidão dos seus próprios problemas. Imagine você um pastor que tem que olhar para a multidão dos problemas de cada ser humano que está à sua volta. Eu não sei se você tem essa experiência. Tem gente que nasce com esse desejo de lidar com um problema alheio. Tem gente que nasce com esse sacerdócio. Né? Tem gente que nasce assim, que gosta de sentar e ouvir. Tem gente que gosta de saber qual é o problema. Tem gente que gosta de encontrar uma saída para o seu amigo, para sua tia, para sua mãe, para o seu pai. Mas é desesperador você lidar com tantos problemas. Você olhar para a multidão é desesperador. Mas a maioria de nós não quer olhar para a multidão. A maioria de nós, quando pergunta se está tudo bem, a gente prefere que a pessoa minta e diga está tudo bem. Se a pessoa disser que não está tudo bem, a gente tem um problema. Como é que a gente vai explicar para aquela pessoa que era só uma pergunta retórica? Como é que a gente vai explicar para aquela pessoa que a gente não está nem aí? Né? Jesus olhou para as multidões que estavam ali no pé do monte. Isso parece ser um grande fator motivacional. Quando você olha para as multidões à sua volta, o que isso causa em você? Eu vou dizer o que causa em mim. Quando eu olho para o Brasil, quando eu olho para a juventude de hoje, quando eu olho para a estrutura à nossa volta de igreja, quando eu olho para os problemas eclesiásticos, quando eu olho para os problemas de penitenciária, quando eu olho para os problemas de educação, para os conflitos na área da saúde, quando eu olho para a política em frangalhos, quando eu olho para tudo isso orbitando diariamente à minha volta, quando eu olho para a minha vizinha, que tem 4 filhos, não é empregada, o marido também perdeu o emprego, moram numa casa menor do que esse púlpito.
Quando eu olho para essa minha vizinha, eu não sei o que fazer. A minha vontade, o que causa em mim? Eu tenho vontade de correr e me esconder na primeira caverna que eu encontrar. Porque dói. Dói muito. Eu não sou dos corajosos, me desculpe aí. Que escuta Antônio Carlos Costa pregando sobre a necessidade e a justiça e sai correndo para o mundo. Eu saio correndo dele. Escutar Antônio Carlos Costa para mim, um reverendo presbiteriano que fala muito sobre justiça social, é um martírio. Que a minha vontade é correr e encontrar a primeira caverna e me enterrar ali dentro. O que já tentei fazer inúmeras vezes, mas parece que Deus sempre me interrompe. Quando Jesus olha para as multidões, ele prega o Sermão do Monte. Porque não existe nada mais urgente para o problema do mundo do que um cristão. Não existe nada mais urgente para a necessidade da minha vizinha, para a necessidade da política brasileira, para a necessidade da educação, para a necessidade dos conflitos étnicos, culturais, sociais. Não existe nada mais urgente para o homem que compõe a multidão do que um cristão. Quando Jesus olha para a multidão, ele vai atrás de dizer o que é um cristão para os seus discípulos. Você precisa ser um cristão. Olhe para a multidão, pelo amor de Deus. Você precisa urgentemente identificar quem é você. Buscar a sua identidade. Deixe-me traçar aqui alguns traços marcantes de quem é um discípulo de Cristo. De quem é um discípulo meu, disse Jesus. E ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito, dos quais o Senhor Jesus está entregando gratuitamente o reino dos céus? Quem são esses pobres de espírito? Meus irmãos, aqueles discípulos de Jesus e também aquela multidão era diariamente oprimida por duas forças capazes de sufocar até a morte aquele povo. Por um lado, aquela multidão e aqueles discípulos, eles eram oprimidos pelo poder político. César, com impostos altíssimos, impedia o desenvolvimento econômico daquela nação. Impedia que eles prosperassem. César, com suas injustiças políticas e econômicas, mantinha aquele povo sob uma rédea de ferro, um pulso de ferro. Aquele povo sofria, aquele povo tinha que fazer empréstimos de valores altíssimos, empenhavam seus filhos para pagar o empréstimo. Aquele povo perdia sua família por conta de empréstimos a César. Tinham que entregar suas filhas para servirem nos palácios e aos soldados romanos, prostitutos. Aquele povo não tinha perspectiva social, não tinha perspectiva cultural. Aquele povo estava morrendo debaixo do poder de Roma. O mundo disse não àquele povo. E por outro lado, eles eram oprimidos pelo poder religioso, gente do seu sangue, os seus próprios sacerdotes, que pegaram a lei de Deus e como Paulo fala em Romanos, manipularam a verdade, aprisionaram a verdade e jogaram ao invés da verdade uma série de fardos mais pesados do que qualquer um pudesse ali carregar. Fardos que nem mesmo eles estavam dispostos a carregar com um dedinho. O povo religioso reprovou também aquela multidão. Eles se levantavam para orar nas praças públicas, para orar nas sinagogas, como o pastor André citou ontem, e diziam: obrigado, Deus, porque eu sei qual roupa usar. Obrigado porque eu sei aonde ir, aonde não ir. Obrigado porque eu não adultero. Obrigado porque eu não sou como esse publicano covarde. Covarde. Que não tem a gana, a ousadia, a força, a virilidade de sofrer com o seu povo, como eu tenho. Eu estou sofrendo com o povo judeu. Não vou me vender a César não, mas o publicano é um covarde, um traidor da nossa pátria.
Ele não aguentou a pressão do sofrimento de Roma e correu para lá e aceitou a proposta de emprego. Hoje serve o império. Obrigado, porque eu não sou como esse covarde. Está cobrando dinheiro nosso. Está se enriquecendo às nossas custas. Obrigado, porque eu não sou como esse. Eu jejuo 3 vezes por semana. Agora você imagina. Quais eram as chances do publicano diante de um... O jejum que Deus prescreve no Antigo Testamento, obrigatório ao povo, era um jejum de 1 vez por ano. Mas os sacerdotes jejuavam 3 vezes por semana. Como você vai competir com isso? Com essa super espiritualidade? Como é que você vai um dia se sentir apto para o reino dos céus? Reino dos céus é para quem jejua pelo menos aí 3 vezes, gente, por ano. Eu não consigo jejuar a obrigatória. Esse aqui vai 3 vezes por semana, eu estou mesmo lascado, não tem jeito. Eu não sei a roupa usar direito, eu não sei falar em público, eu estou afastado da lei de Deus, eu tenho que trabalhar feito um condenado para pagar impostos para Roma. Eu não tenho todo o tempo que o sacerdote tem para estudar, minha vida é outra, então eu estou condenado. A sociedade disse não para mim, a religião disse não para mim, eu estou em desacordo com a sociedade, com a política, com a cultura de Roma, eu estou em desacordo com a religião dos judeus, com o Deus dos judeus, eu estou condenado, eu sou um pobre. Se alguém me entregar o microfone, eu não sei como abrir uma reunião, eu não sei explicar um texto sagrado. Quem sou eu? Eu não tenho uma espiritualidade bem desenvolvida. Eu não tenho uma cultura mística e religiosa. Eu não manipulo a verdade de Deus. Eu não manipulo Deus. Eu sou um fracasso. Eu decepciono Deus. Eu decepciono meus pais. Eu decepciono a vida o tempo inteiro. Eu decepciono César. Eu decepciono a mim mesmo. E Jesus chega para estes e diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Não os que sobem em uma plataforma e dizem: eu sei quem sou, muito obrigado por ser assim. Obrigado porque eu não sou como os demais, eu sou superior. Não, bem-aventurado você que está lá no chão, batendo com a mão no peito e dizendo: ai de mim, tomara que fosses propício a mim. Oxalá fosses propício a mim. Oxalá me fizesses propício a ti. Miserável homem que sou. César não entrega a terra para vocês. Os sacerdotes não entregam Deus para vocês. Mas bem-aventurados, porque eu vim aqui para entregar o reino dos céus a vocês. Quem são os pobres de espírito? São os que não podem confiar na sua espiritualidade, porque ela não lhe é suficiente. Os pobres de espírito são aqueles que não têm com o que contar, não têm moeda de troca. Os pobres de espírito são aqueles que jamais fariam a seguinte oração: Deus, se tenho crédito contigo, porque a resposta seria óbvia e imediata: não, você não tem. Você não tem. Pobre de espírito é quem sabe que não tem moeda de troca. Deles é o reino dos céus. Pobres de espírito são aqueles que se juntam com Pedro no barco. Jesus chega no barco e diz: e aí, Pedro, joga para o outro lado. Olha, eu não sei quem você é direito, mas deixa eu te falar quem eu sou. Eu sou pescador. Eu nasci e me criei aqui. Conheço o mar há tanto tempo que já nem me lembro mais. Já vou citando uma canção de Stênio Marcius. E agora vens a mim, né? Queres me ensinar aquilo que na vida eu mais sei. Não sei nem porquê, te ouço e lanço minhas redes onde mandas. E para estremecer a minha alma, voltam cheias, se rasgando. O que foi que você fez com as minhas certezas? Com aquilo que eu mais sabia. Percebo agora que não passo de um barquinho à deriva. E quando Pedro chega a essa conclusão: o que foi que você fez? Eu conheço o mar. Parece que eu estou vendo Jesus pensando: e eu fiz o mar. Eu entendo de peixe. E Jesus dizendo assim: eu criei eles. Eu criei os peixes.
E Pedro, quando chega a essas conclusões da sua incapacidade, da sua imoralidade, da sua finitude, quando Pedro chega a essas conclusões, ele se joga no chão. E ele diz a única coisa que um ser humano pode dizer a Jesus: retira-te de mim, porque eu sou pecador. Não existe outra coisa, outro tom, outra canção a se cantar na presença de Deus. Ninguém tem vontade de pular na presença de Deus. Ninguém tem vontade de dançar na presença de Jesus. Ninguém tem vontade de sair. A gente tem vontade de morrer. A gente tem vontade de cavar um buraco e se enterrar. Porque Ele é bom demais. Porque Ele é santo demais. E nós estamos aquém? Pergunte a Isaías. Quando Deus levou Isaías ao seu santo trono, Ele não levou um bêbado da esquina. Ele não levou um fornicador. Ele não levou um camarada blasfemo. Ele não levou um camarada que vivia xingando no meio do mundo. Um irado, um destemperado. Deus levou Isaías, o profeta. Quando Isaías o profeta, o melhor de nós, esteve na presença de Deus, ele não teve outra frase senão: ai de mim. Se Isaías disse isso, por que você acha que você vai dizer que dá vontade de pular? Dá vontade de dançar? Essa música é até legal, mas eu trocaria algumas palavras. Eu diria: quando estou em tua presença, dá vontade de morrer. Dá vontade de desaparecer. Dá vontade de pular do barco e me afogar. Bem-aventurados os pobres de espírito, que sabem quem são. Que não estão mentindo, não. Bem-aventurados os pobres de espírito, que olham no espelho e falam assim: tá aí. Deus é bom demais, o Evangelho é bom demais para mim. Retira-te de mim. E ele continua dizendo: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Quem são esses que choram? Todo choro nos faz bem-aventurados? Obviamente que não. Como eu falei para vocês, não são características que você pode forjar, né? Não é uma questão de um choro de emoção, uma emotividade à flor da pele, não é? Não é isso. Se fosse isso, alguns de nós estaria em vantagem, né? Tem gente aqui que já nasceu muito sentimental, que chora assistindo filme, que chora, né, falando coisa boa, chora falando coisa ruim também. As mulheres são muito assim, embora tenham alguns homens também bem sensíveis, especialmente os poetas. Existem pessoas muito sensíveis, que choram demais por qualquer coisa. Mas não é esse choro que nos torna bem-aventurados. No que se refere às bem-aventuranças, estamos todos na mesma linha. Ninguém está à frente. Ninguém está em vantagem. Tanto você sensível que chora quando um vento bate no cabelo e faz um movimento leve, quanto o cara mais durão, que não tem piedade de nada, o mais bruto da escola. Um e outro estão no mesmo patamar. Ou eles são, ou eles não são. Ninguém está à frente agora. Não é qualquer choro que nos torna bem-aventurados. Vamos olhar qual era o choro de Jesus. Talvez a gente tenha alguma ideia de qual é o choro que nos torna bem-aventurados. Jesus chorou, como vocês sabem. E o texto vai dizer que ele chorou por 2 vezes. Primeiro, ele chorou lamentando. Chorou lamentando, embora não cronologicamente não foi o primeiro, mas vou citá-lo. Chorou lamentando a incredulidade de Jerusalém. Ah, Jerusalém, que matas os seus profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês. Incredulidade. Vocês não creram. Se os mesmos milagres que foram feitos aqui tivessem sido feitos em, Cafarnaum, eles já teriam se rendido. Mas vocês são duros no crer. Vocês não... Ah, Jerusalém. E o segundo choro de Jesus, que foi na verdade o primeiro cronologicamente, foi quando ele estava diante do túmulo de Lázaro, seu amigo. E diz que Maria chegou aos seus pés, chorando. Antes disso, Marta já havia chegado, e ele contempla ali o pessoal chorando também. E Jesus está ali, e Maria se joga aos seus pés e fala: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui,
isso não teria acontecido com o meu irmão. E Jesus chora, dá a Maria essa resposta, o seu choro. O seu choro. Como isso é revelador, como isso é maravilhoso, como isso é precioso. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido ao meu irmão. E ele chora. Ele não chorou necessariamente porque Lázaro morreu. Para Jesus, Lázaro não estava morto, estava dormindo. Lázaro era mais um servo da sua vontade. Lázaro estava servindo a sua vontade. Ele mesmo disse aos seus discípulos, Lázaro dorme e vai levantar para a glória de Deus. Então para Jesus estava tudo certo. Mas a frase de Marta e o ambiente último do pecado, a consequência última do pecado, a morte, por conta da incredulidade no Filho de Deus. Isso é o que há de mais tenebroso para o coração de Jesus. Isso é o que há de mais pesaroso para o coração de Jesus, o pecado. E o que ele causa? A incredulidade e morte. Era verdade. Era verdade. Quando Deus disse a Adão e Eva que se eles comessem daquele fruto, eles morreriam, era verdade. A serpente enganou e disse que eles não morreriam. E Eva comeu e aí ela não morreu. Pareceu que era mentira de Deus. Pareceu que não era bem uma verdade. Mas ela morreu. No exato momento em que Eva mordeu aquele fruto, em que Adão comeu daquele fruto, nesse exato momento, os dois começaram a morrer. Porque morrer não é uma coisa que acontece subitamente, não. Morrer é uma coisa que acontece quando se respira a primeira vez. Você, nesse exato momento aqui, você pode estar enganando todo mundo com o seu perfume. Você pode estar tentando disfarçar a realidade última da sua existência. Você pode estar tentando disfarçar o que há de mais verdadeiro em você, a sua morte. Você pode disfarçar isso com shampoo, com sabonete, com condicionador. Mas nesse exato momento aqui, você com a sua roupinha bonita, com a sua seu chapinha no cabelo aí, seus brincos, seus colares, você está morrendo. Se nós passássemos aqui uma semana sem se valer desses produtos que tapeiam a realidade da morte, a gente ia sentir o cheiro da própria morte estando ainda vivos. Nossa pele não é mais como era antes. Meus cabelos estão desaparecendo. Eu já estou com um outdoor aqui, alugando, gente, para fazer uma graninha nessa crise. Nosso rosto não é mais o mesmo, as nossas cordas vocais estão desgastadas, a gente está cada dia mais cansado, a gente está morrendo agora mesmo, nosso cabelo dá caspa, a gente perde células, nossas células estão morrendo, aos pouquinhos a gente vai parando, gente, e vai morrendo, e morre. Essa é uma realidade do pecador, ele está nas mãos da morte. E o pecador que é um discípulo de Cristo, assim como Maria sabe pelo que chorar, chora a ausência de Jesus. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, porque não existe outra saída para o homem pecador, ele está condenado, é morte na certa. Mas Maria sabia que se o Senhor estivesse ali, o bem-aventurado é aquele que olhou para dentro de si e viu que não tem moeda de troca. Ele é pobre de espírito. Ele sabe quem ele é, pecador. A quem? Sempre a quem do padrão de Cristo, do padrão do Evangelho. Pela graça de Deus foi lhe revelado o Evangelho. O Evangelho lhe deu uma referência da bondade de Deus, da santidade de Deus, da justiça de Deus. E isso lhe causou um desespero agonizante, porque ele está aquém de tudo isso. E ele chora dizendo, se o Senhor estivesse aqui. Se Jesus estivesse aqui. Ele chora, não chora porque não tem dinheiro, não chora porque não tem bens materiais, não chora porque não tem amigo, chora porque não tem condições de mudar a sua realidade, está nas mãos da morte. Mas a promessa é, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Haverá um dia em que este tentador, este pecado, este mal não estará mais entre nós. E toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Haverá um dia em que poderemos chorar por qualquer outra coisa, embora eu desconfie muito que haverá lágrimas nos céus. Mas a lágrima da dor, a lágrima da falta de Jesus,
A lágrima da ausência do Salvador. Não. Porque Ele será a nossa luz. Ele será perene. Ele será o nosso chão, o nosso teto, a nossa casa, o nosso lar. Ele será o nosso galardão. Ele será o nosso prêmio, a nossa recompensa. Ele será tudo em todos plenamente. E o pecado já não mais nos assediará. O pecado já não mais nos trará a realidade da morte. Não haverá mais morte. E Jesus continua dizendo outra característica do seu discípulo. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Quem são os mansos, gente? Quem são os mansos? Veja como ele inverte os valores. Eu não sei quanto a você, mas com certeza você também. A gente cresceu no mesmo mundo. A gente cresceu num mundo onde o que a gente escuta em todos os lugares é: seja esperto. Porque o mundo é dos espertos. Seja esperto. A gente escuta o tempo inteiro assim: eu gosto de fulano. Porque fulano, quando chega, aperta na mão, forte, sabe? Aquele camarada que tem um olhar fixo assim, chega chegando. Olá, bom dia, tudo bem? Né? E aperta a mão, e fala, e sabe contar a história certa, na hora certa. O camarada sabe chegar, ele tem aquela estrela, ele tem aquele charme, né? Aquele charme esqueci o nome da galera. Aquele charme daquela galera que tem muito dinheiro, gente. O cara que fez o Facebook. Como é o nome dele? Ninguém sabe? Não chegou em Caruaru o Facebook? Tô brincando. Como é o nome dele? Exatamente, não ouvi ninguém. Como é que é? Mark Zuckerberg. É isso mesmo, Mark Zuckerberg. Tinha que ser Marco, meu Deus do céu. Então, a biografia de Mark Zuckerberg e a história dele, de como é que ele chegou lá no Facebook, virou o jovem mais rico do mundo, vem de feito água. Porque a gente admira o cara que é arrogante, o cara que passa a perna. A gente admira o cara que sabe chegar lá, que tem aquele jeito. A gente quer saber como foi que ele chegou lá, a gente quer chegar também. A gente admira quem venceu no empreendedorismo. A gente admira quem faz essa coisa acontecer. A gente admira quem sabe se vender, quem vende o produto do self, quem vende o seu eu. A gente admira demais. E a gente sonha em ser esse camarada que sabe chegar, que sabe falar com a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, aproveitar cada oportunidade, porque o mundo é dos espertos. Se a gente ficar assim apagadinho no canto, né, moribundo, não postar nada no Face, né, e ficar ali quieto, isso não é legal, isso não é interessante. A gente vai ficando para trás. O pessoal aí só bombando, né? O pessoal só recebendo oportunidade, só indo cantar fora, e vocês aqui em Caruaru, apagadinho, né? Não postou nada no Face ainda, então fica daquele jeito. A gente vai ficando, caramba, esse mundo não tem lugar para... Não tem lugar. Esse mundo não tem lugar para você que é modesto. Não tem lugar. A modéstia não cabe no mundo. O mundo é dos espertos. O mundo é dos espertos, realmente. Não tem lugar para modéstia. E Jesus chega e diz assim: olha, o mundo é dos espertos, é dos fariseus, é dos romanos, o mundo é de quem sabe chegar, o mundo é de quem sabe vender o peixe, o mundo é de quem olha nos olhos. A gente escuta isso o tempo inteiro. Eu gosto de fulano que ele é assim. E a gente escuta também o contrário. Eu não gosto de cicrano, ele é legal, mas falta sal. Às vezes fulano é só modesto, mas modéstia não é bonito. Ninguém imita a modéstia. E Jesus chega e fala assim: esse mundo aqui pode até ser dos espertos, mas bem-aventurado você que é o oposto disso. Vocês herdarão a terra. Ele não é maravilhoso? É claro que a primeira bem-aventurança nos estabelece uma regra. A regra da eternidade. Bem-aventurados os pobres de espírito que herdarão o reino dos céus. A partir daqui, toda a recompensa do bem-aventurado, de um discípulo, está no reino celestial. Chora, será consolado. Talvez aqui não. Talvez aqui você vá chorar até o último dia da sua vida. Mas vai chorando, geme e chora. Porque é certo que no último dia não haverá mais lágrimas. Bem-aventurado você que é manso. Talvez você tenha algumas oportunidades aqui na terra que te encham de alegria. Talvez não, mas não é o caso. O importante é que está garantido. Esse mundo aqui você pode até perdê-lo de vista. Você pode até passar despercebido. Você pode ser que na sua lápide não tenha nenhuma frase que faça memória de você, que faça menção de você. Pode ser que a sua lápide nunca receba um botão de rosa. Mas você herdará o reino dos céus. É certo isso. É certo isso. Quem são os mansos? São aqueles que olharam para dentro de si e viram que não são nada. Viram que estão aquém. Eles sabem quem eles são. Eles já desistiram de parecer uma coisa que não são.
Eu sei quem eu sou pó. Eu sou incapaz, eu sou um fracasso total. Por quê? Porque ele não se compara com Cicrano ou Beltrano. Ele pode até ser melhor do que fulano, do que Cicrano, mas a questão é que o evangelho chegou e fez um clique. E agora não existe mais fulano, não existe mais Cicrano, nem Beltrano. Existe Deus diante dele, existe o evangelho diante dele. E isso o torna eternamente perdedor. Eternamente segundo. Primeiro é Deus, ele é segundo sempre. Perde sempre. E esse camarada, ele então chora. Ele chora só por uma coisa. Ele chora porque ele está na condenação do pecado. Mas ele está certo também de seu consolo em Cristo Jesus, na eternidade. E agora ele anda nessa existência como uma pessoa mansa. Não anda por aí de nariz empinado. Qual é o contrário do manso? O contrário do manso é eu vou te processar. O contrário do manso é você não sabe com quem você está falando. Esse é o contrário do manso. Você não sabe com quem você está falando. Mas o discípulo de Cristo não pode dizer isso. Ele não pode dizer isso. Porque ele sabe que quem está falando, para quem está se falando, é alguém pior do que a impressão que o que está falando está dando. A ideia é o seguinte: meu irmão, você é isso, isso e isso. E o discípulo de Cristo está aqui. Só isso. Você não sabe de nada. O discípulo de Cristo tem a capacidade de, sabe, a capacidade de mansamente lidar com os conflitos. Simplesmente porque olhou no espelho. Não tem condições dele sair cobrando direito. Não tem condições. Ele não tem condições de fazer isso. Embora o evangelho nos instrua a cobrar com grande vigor o direito do nosso semelhante, ela nunca nos dá base para a defesa própria. Bem-aventurado você que perde sempre. Bem-aventurado você que está aquém. Bem-aventurado você que... Sabe quem é o manso? Eu vou terminar aqui. As outras bem-aventuranças são bem mais rápidas. Eu estou preocupado com o horário, sim, estou. Até menti, porque as outras bem-aventuranças não são assim tão rápidas. Mas deixe-me dizer só mais uma coisa, uma consideração sobre o manso. Sabe quem é o manso? É aquele camarada que quando ele vem chegando ali, tu está em casa com a tua esposa, teus filhos ali, e aí, eita pílula, lá vem Cicrano. Chega, menino, vai lá comprar R$1 de pão, vem Cicrano. Vai, nega, bota um café aí. Meu amigo, sente aqui, bora bater um papo. Porque o manso é gente como a gente. O manso é carne e osso. O manso sabe quem ele é, sabe quem você é, tá tudo certo já. O manso não chega querendo parecer nada. Ele desistiu de tentar fingir ser uma coisa que não é. Ele desistiu de forjar uma identidade. Ele desistiu. Ele olhou para Cristo e falou, vale mais. Ele olhou para si mesmo e falou, não vale nada. Vamos seguindo que a esperança está no porvir. Então, camarada, chega e fala, vai, menino, comprar R$1 de pão. Nega, faz um café. Senta aqui, não vai embora não. Olha, não se apresse. Fica aqui, vamos bater papo, vamos dar risada. Quem não é o manso? É aquele camarada que você está assim, comendo aquele pãozinho gostoso de tarde, tomando aquele café. Você percebe que ele está chegando. Ele dobrou a esquina e fala, nega, guarda a comida. Menino, corre pro quarto, bota assim. Vai rápido, pelo amor de Deus. Já vai receber ele na porta para ver no correio dele entrar. Fala, diga, opa, que bom você por aqui, né? Mas não é legal estar perto do contrário do manso. Não é legal. Dói, porque ele ainda é tão inseguro quanto a sua própria identidade que ele machuca todo mundo, entendeu? Ele machuca todo mundo o tempo inteiro. Com o carro que tem, com o dinheiro que tem, sabe? Com o talento que tem, com a oportunidade que ganhou. Ele é isso. É nisso que está a sua identidade, a identidade dele, sabe? E isso é chato pra caramba. Mas é a única coisa que ele tem, né, gente? Então a gente tem que entender. E abrir um sorriso amarelo, fazer uma cara de paisagem, dizer, entendi. Poxa, que bênção. Né? Mas bem-aventurado você que é manso. Você pode até perder aqui. Mas é certo que nós herdaremos a terra. Não essa terra comprometida. Você quer essa terra, pode ficar com ela. Mas não é o meu caso, não. Eu quero superior, uma pátria superior. Que tem fundamentos, o qual o arquiteto é Deus. É essa que eu quero. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Quem são esses que têm fome e sede de justiça? Quando meu primeiro filho nasceu, a gente estava bem aperreado. Porque ele não veio com manual de instrução, nada assim. E ficou bem difícil quando a gente entendeu.
Eu até me lembro a primeira noite que ele foi dormir com a gente, né? A enfermeira perguntou: vocês querem que ele durma aqui no quarto com vocês ou eu levo ele para a enfermaria, né? Para o berçário? Eu disse: levar para o berçário, meu filho? Sai daí, sua louca. É meu filho, cara, deixa ele aqui. Como é que eu não vou saber lidar com o meu próprio filho, né? Ela olhou para mim, deu um sorrisinho que eu não entendi de onde é que veio aquele sorrisinho maligno dela. E saiu. Eu falei: eu vou mostrar para ela quem que é o pai dessa criança. Monique cirurgiada na cama. Eu me sentei tranquilamente. Ele fez... Eu peguei o telefone: vem buscar aqui o menino, pelo amor de Deus. Busca aqui o menino que ele tá... E eu não sei o que fazer. Então, antes da gente receber alta com o João Teles, nosso filho mais velho, a médica foi lá e disse assim: olha, eu quero dar alguns conselhos importantes para vocês, que são pais de primeira viagem. Eu nunca prestei tanta atenção em uma aula na minha vida. Isso nunca aconteceu. Isso foi único. Eu tinha até caneta, gente. Eu nunca tenho caneta na escola. Nunca tive caneta na escola. Não sei como é que eu sobrevivi até aqui. Mas eu tinha uma caneta na mão, tinha papel e tudo. E aí, ela falou: vou dar umas dicas. Eu anotei tudo, numa agilidade, numa precisão, assim. Eu estava com medo de matar. Eu não sabia se ele podia comer açaí, pizza, né? Eu não sabia se ele podia assistir filme até tarde comigo, quantas vezes por semana trocava fralda. Eu não sabia nada dessas coisas. E aí, fiquei lá. E das dicas que ela deu pra gente, teve uma muito interessante, que nos serve de ilustração nesse momento. Ela disse assim: olha, pai, mãe, quando ele chorar, é fome, não demora para colocar ele no mamar, né? Para colocar ele no seio da mãe. Porque dói muito. O corpinho dele não tem muita gordura a se valer. Quando aquele leite vai embora, não fica nada mesmo. Então a fome dele já é aguda. A nossa fome para ficar aguda demora muito, porque a gente tem muita reserva aqui, né? Uns mais do que os outros, inclusive, estou vendo aqui. Mas o bebê não tem. Não tem de onde tirar. Ele fica rapidamente, ele fica totalmente esgotado. Ele fica esgotado e chora, é muita dor. O choro dele é de muita dor, sabe? E é fome. É fome. Então coloca ele logo. Eu anotei isso, eu fiquei tão assim, paranoico com isso, que eu ficava a noite inteira acordado assim, olhando assim pra criança assim, ó. Ficava assim olhando, sabe, com medo dele sentir aquela dor aguda, morrer de repente, não sei. Monique cirurgiado, então eu tinha que ajudar. E aí quando o menino fazia, às vezes era só para se virar, não era nem fome. O menino fazia, eu fazia, bah! Jogava na Monique assim. A doutora falou, né, gente? A gente tem que obedecer. O segundo filho nasceu, foi bem diferente. A gente estava bem à vontade. Ele chorava horas. Chorava horas no quarto. E a gente estava nem aí, cara. Tadinho do Theo. Talvez por isso ele está mais revoltado do que o outro. Mas assim, gente, brincadeiras à parte, eu nem sabia que eu podia ser tão engraçado. Sério, eu tô surpreso. Mas, brincadeiras à parte, qual é a sua fome? Porque fome é isso. Fome é exatamente isso. É uma dor aguda que te faz não pensar em outra coisa, a não ser no objeto da sua fome. Fome não é isso que a gente sente ao meio-dia. Não é isso. Não é isso. Isso é um hábito, isso é um costume. A gente come naquela hora, então o nosso relógio biológico avisa, chegou o momento de comer. Mas fome mesmo é algo que está em graus superiores a isso. Fome é aguda, dói muito. Do que você tem fome? Do que você tem fome? O que te faz levantar da cama todos os dias, de manhã, e correr no mundo? Enquanto você pensa sobre a sua fome, deixe-me dizer um pouquinho sobre a fome dos ímpios. Sabe do que os ímpios têm fome? Os ímpios têm fome por reconhecimento. Os ímpios têm fome por dinheiro. Os ímpios têm fome por conforto. Os ímpios têm fome por aplausos. Os ímpios têm fome por bens materiais. Os ímpios têm fome por poder. Os ímpios têm fome por título. Os ímpios têm fome por tudo isso. Ou será que eu estou falando dos crentes? Agora eu fiquei bem confuso. Porque até onde eu me lembro, boa parte dos nossos cultos são frequentados por homens e mulheres que têm fome de se ajeitar na vida. Que têm a mesma fome dos ímpios. Vem para o culto com a mesma disposição que um ímpio vai para o seu trabalho. Vem para um culto com a mesma disposição que um ímpio vai para os seus negócios.
Ele quer chegar aqui e ele quer uma saúde perfeita, ele quer bens materiais, ele quer reconhecimento, ele quer poder, ele quer um lugar no púlpito, ele quer a frente da primeira voz, ele quer, sabe, gente, o aplauso, o reconhecimento do bolo que fez. Ah, o pastor comeu do meu bolo, agradeceu todo mundo naquele congresso e não me agradeceu. Ano que vem não tem bolo. Isso acontece muito, gente, na igreja. Qualquer serviço que se presta na igreja, se presta em busca de um reconhecimento. Se esse reconhecimento não vem, a frustração logo salta. Salta. Todo mundo vê a frustração. Vira um hashtag no Facebook. Hoje em dia está complicado. Mas o discípulo de Cristo não tem fome disso. Ele é bem diferente mesmo. Parece um patinho feio no meio do mundo. Parece que ele não é daqui. Ele é estranho. O discípulo de Cristo é estranho pra caramba, gente. O discípulo de Cristo tem fome e sede de justiça. Embora muitas pessoas procurem forçar a barra nesse texto e encontrar aqui uma causa para lutar pela justiça social, não é o que Jesus está falando. Porque a gente precisa harmonizar isso com todas as demais bem-aventuranças. E veja bem, o discípulo de Cristo, bem-aventurado, é aquele que olhou para dentro de si e viu que está aquém do padrão divino. O evangelho lhe deu esse estalo. E agora ele chora por sua condição de pecador. Ele chora porque ele está torto diante de Deus. Ele chora porque ele está condenado nas mãos da morte. Ele chora porque por mais que ele se esforce, o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazê-lo com perfeição. Ele continua batendo no peito no final de cada serviço e dizendo: não fiz mais do que o que devia ser feito. Eu sou um servo inútil. Inútil, porque tudo que eu faço não chega aos pés do que Deus fez por mim. É sempre pouco demais. E esse camarada anda como um manso sobre a terra, sabe? Ele não anda por aí de nariz empinado, cobrando seus direitos. Ele não é alguém que está incomodando todo mundo para que a sua integridade esteja intacta. Não, ele não está mais preocupado com a sua integridade, não. Não existe mais integridade há muito tempo. E ele só tem uma fome que o move todos os dias. E uma sede: eu quero estar reto diante de Deus. Eu tenho saudade por um tempo que nem vivi, um tempo onde não havia sombra, um tempo onde o caminho era reto, a justiça era reta. Eu tenho fome e sede de ser justificado. Eu tenho fome e sede de ser justificado. Eu quero a justiça divina. Não me venha com ouro e prata, porque isso não me resolve eternamente. Não me venha com confortos, não me venha com aplausos e afagos nas costas, porque isso não me resolve eternamente. Se tem uma coisa que me desespera e me leva aos meus joelhos de noite, é porque ainda existe sombra. Ainda existe valas na minha existência. E eu não vou descansar, porque isso me dói. Não vou descansar até que eu esteja em justiça diante de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A promessa diz: porque serão saciados. Não foi exatamente isso que Jesus veio fazer na cruz do Calvário. Não foi exatamente isso que ele veio fazer. Saciar a justiça de Deus. Ele não estava naquela cruz para que você tivesse uma saúde perfeita. Não. Ele não estava naquela cruz para impedir que você fosse molestado fisicamente. Pergunte a Paulo. Pergunte a Pedro. Ele não estava naquela cruz para lhe dar uma garantia de prosperidade financeira. Pergunte ao discípulo que foi inquiri-lo. Deixe-me segui-lo. Olhe, não vou lhe garantir segurança física não, viu? Nem conforto. Se você seguir uma raposa, você vai se dar melhor. Se você conseguir asas e seguir um passarinho, você ainda vai ter um ninho para dormir. Aqui é rojão. Ele foi para aquela cruz para resolver o que você não pode resolver. Sabe por quê? Porque dinheiro você pode resolver. Você pode resolver. Você quer passar no concurso? Não vem atrás da cruz, não. Vai estudar.
Você quer ficar rico? Vá-se embora trabalhar. Vá desenvolver as habilidades que Deus lhe deu por graça, inclusive. Lembre-se somente de dar a Ele a glória. Porque suas habilidades primárias foram um presente de nascença de Deus. Lembre-se de dar a Ele a glória, mas vá-se embora. Não venha para a cruz atrás disso, não. Crie vergonha na sua cara e vá estudar, vá trabalhar. Quando você vier para a cruz, venha atrás de resolver o único problema que não está nas suas mãos. Venha atrás de resolver um problema que é mais sério do que você. Venha atrás de resolver um problema que ouro não resolve, prata não resolve, amigo não resolve, nome na praça não resolve. Venha atrás de resolver o seu conflito eterno com Deus. Isso Cristo resolveu na cruz do Calvário. Nosso conflito eterno foi resolvido na cruz. Quando você vier na cruz, venha dizendo: Pai, eu tenho fome e sede da justiça que foi imputada em Cristo Jesus. E pode vir todos os dias. Porque a promessa é que você será saciado. E deixa-me dizer uma coisa a você, não é exatamente isso que está acontecendo hoje aqui. Enquanto o evangelho é pregado, não é dessa justiça que estamos provando. Mas eu digo mais a vocês, estamos provando como quem prova migalhas na mesa, assim, como os cachorrinhos na mesa do Senhor, que vão comendo das migalhas ali. A gente está provando pouco demais da sua justiça, mas nos é o bastante para viver nessa existência. Todos os dias em pecado, em injustiça, em vacilos, em tantas coisas, em tentações, em pensamentos. Mas aí a gente tem a cruz à nossa disposição, o evangelho à nossa disposição. Quantas migalhas precisarmos, é só pedir a Ele. Ele nos dará as suas migalhas de justiça. Mas chegará o dia que o nosso lugar não será mais debaixo de sua mesa. Nós não o veremos mais como quem vê à distância. Nós não estaremos mais afastados demais dele. Ele nos tomará em seus braços e nos colocará em sua mesa. E nos saciaremos eternamente das bondades de sua justiça. Nós comeremos até que nenhum de nós possa dizer de si mesmo ter uma sombra. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Quem são os misericordiosos? São aqueles que olharam para dentro de si e viram que são pecadores. Eles choram só por isso. Seu choro está nisso. Não andam por aí buscando outra coisa senão demonstrando mansamente quem são. A fome e a sede que move eles é o desejo de estar em justiça diante de Deus. E eles estão provando essa justiça. Todos os dias, quando comem do pão e bebem do vinho, quando leem a palavra, quando oram, quando cantam canções ao Senhor, eles provam das migalhas de sua justiça e se fartam. Ainda é pouco e estão esperando pelo dia que estarão na sua mesa. Esses agora, provando dessa justiça, por meio da graça que há em Cristo Jesus, não possuem outra opção para com o seu semelhante, senão exercer o mesmo, senão imitar a atitude de Deus com ele. Quem é o discípulo de Cristo? É aquele que não tem outra opção senão ser misericordioso. Veja bem, qual foi a última vez que você foi misericordioso com alguém? Que alguém realmente fez por merecer a sua ira. Fez por merecer o seu afastamento. Alguém realmente fez por merecer a sua indisposição. Mas você lembrou do que Cristo fez. Você lembrou do que tem experimentado todos os primeiros domingos do mês. Em memória de Cristo na cruz. Provando da graça e da dádiva do vinho e do pão. E você disse: não, vem cá, meu querido. Deixa eu lhe estender a mão, porque é isso que Deus faz comigo diariamente. Qual foi a última vez que você fez isso? Porque se você é um discípulo de Cristo, não faz muito tempo. Se você tem dificuldade de responder essa pergunta, você tem um problema. O contrário do misericordioso é aquele religioso que saliva a boca quando descobre que a irmã fulana caiu em pecado. Ele ganhou o dia. É ele que espalha a notícia. É ele que espalha a notícia. Ele que diz assim: ó, lembra fulana? Tu ficar sabendo de fulana? Não. Rapaz, eu já não dizia.
Aquela ali enganou todo mundo, mas eu não enganou não. Eu sabia. Eu sabia. O religioso come no seu café da manhã os nossos pecados. Ele almoça as nossas fraquezas. E ele janta o nosso luto. Mas o discípulo de Cristo insiste em escandalizar e estender a mão de novo para o pior dos piores. Sabe aquela pessoa da tua família que todo mundo já desistiu? Se você é um discípulo de Cristo, você é o único que insiste. Sabe aquela pessoa da rua que todo mundo vai para o outro lado para não passar na frente? Você é o único que passa lá e diz bom dia. Isso é um escândalo para todo mundo. Ninguém entende. Mas você é esquisito mesmo. Você é uma pessoa esquisita. E aí você vai me dizer o seguinte, que o texto está dizendo, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E talvez o seu problema esteja nisso. Marco, eu não fiz outra coisa a minha vida inteira, a não ser estender a mão. Cadê a verdade desse texto? Toda vez eu estendi a mão. Eu estendi a mão. E quando eu precisei de uma mão estendida em minha direção, eu não ganhei outra coisa senão pedrada. Dedos rígidos apontados em minha direção. Foi o que eu recebi em troca de cada vez que eu estendi a mão. Meu querido irmão, deixe-me dizer algo a você, discípulo de Cristo. Insista em fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. Não se canse. Porque a grande verdade é, você pode passar a sua vida inteira oferecendo misericórdia, compaixão, graça, andando uma segunda milha com um camarada, pegando o assaltado, o moribundo ao chão, colocando em sua própria estrutura, cooperando para dar a ele uma nova chance, um novo meio de subsistência de vida. Você pode fazer isso a vida inteira. E todas as vezes que você precisar receber o oposto disso, você pode passar a vida inteira, morrer necessitando misericórdia do seu semelhante sem recebê-la. Mas eu quero lhe deixar certo nessa noite, que quando o seu corpo tombar nessa existência, e você abrir os seus olhos diante do trono do justo juiz, de quem de fato você precisa de misericórdia, como você precisa, é certo que ele não te negará a misericórdia. Bem-aventurados os discípulos de Cristo, que exercem misericórdia incansavelmente, obstinadamente, porque eles receberão misericórdia, talvez não aqui, mas certamente receberão no último dia, diante de quem realmente precisam. Como é bom a gente ter misericórdia do nosso semelhante, mas a gente consegue passar adiante sem ela. Tenta sobreviver sem a misericórdia de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração. Só vamos ver mais dois, limpos e pacificadores. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Quem são os limpos de coração? De maneira didática eu tenho que repetir tudo de novo. Os limpos de coração são aqueles que olharam para dentro de si e viram que são pecadores. Confessaram a sua total incapacidade diante do padrão elevadíssimo do Evangelho. E eles choram todas as vezes que se lembram que não possuem moeda de troca, que não podem fazer nada por si mesmos. Ele é um bruto, ele nunca chorou diante de uma mulher, mas ele chorou quando viu a si mesmo no espelho do Evangelho. E esse camarada, ele não sai por aí metendo o dedo na cara de ninguém, cobrando nada, porque ele sabe, acabou de ver quem ele é. O Evangelho não mentiu para ele. Ele está ciente da sua realidade, então ele anda como um manso na terra. Ele anda como alguém que sabe quem é e não finge ser outra coisa, senão aquilo que realmente é. Agora, ele tem uma fome que move ele diariamente e uma sede. Ele deseja profundamente estar em justiça e em retidão diante de Deus. Ele tem provado essa misericórdia diariamente. E está certo de que provará eternamente. E agora, bem-aventurado os limpos de coração. Porque eles verão a Deus.
não é exatamente o que todos nós queremos? Não é o que o discípulo quer? Vê a Deus e não consegue, está impedido, mas bem-aventurado ele verá. O Salmo 24 vai falar sobre isso, ele vai dizer, eu acho que não é legal fazer isso no microfone, mas eu só pensei depois. O Salmo 24 vai dizer, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo inteiro e aqueles que nele habitam, todo mundo é dele. Por quê? Porque foi ele quem a fundou entre os mares e a estabeleceu sobre os montes. E aí, o anunciador, o proclamador, Charles Spurgeon faz essa cena de maneira muito mais maravilhosa do que eu, mas ele já não está mais entre nós, então só tem eu, vamos lá. E aí o anunciador, o proclamador, o arauto do rei vai e diz, alguém aí se habilita para subir diante dele, o possuidor de todas as coisas, o soberano, o último, a última instância do universo. Alguém aí está apto para subir à sua presença? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Ele vai dizer algumas características. Olha, não vem todo mundo não. Deixa eu dizer a vocês. Só os que são limpos de mãos, que nunca praticaram obras más. Só os que com suas mãos fizeram somente o santo e o correto. Somente os puros de coração, que nunca se entregaram aos devaneios do pecado, aos desejos imorais, à corruptibilidade da carne. Só os que nunca armazenaram ódio, só os que nunca armazenaram falta de perdão, só os que nunca armazenaram o assassinato emocional, só os que nunca armazenaram a tristeza, a angústia, o desespero e o pânico. E também os que não juram dolosamente, os que cumprem todas as suas promessas. Estes podem subir. Então vamos lá. Alguém? Quem subirá ao monte do Senhor? Silêncio. Silêncio na terra e no ar. Silêncio no mais profundo oceano. Silêncio nos mundos distantes. Porque absolutamente ninguém é capaz de levantar a sua mão e dizer, eu sou essa pessoa, limpo de mãos e puro de coração. Portanto, segundo o salmista no Salmo 24, e também segundo Jesus aqui, que diz que tem que ser limpo de coração para ver a Deus, nenhum de nós está apto. Nenhum de nós pode o benefício de estar diante dele e receber a sua graça, e receber a sua benevolência, receber as suas dádivas. Nenhum de nós pode. Lembra do caso da mulher adúltera aos pés de Jesus? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Segundo o texto, vai dizer que do mais velho ao mais novo. Porque se tem uma coisa que fica certa enquanto você vai envelhecendo, é que você é um pecador. Você pode ter dúvidas disso durante a sua infância. Você pode suspeitar de que é só uma fase na sua adolescência. Quando você é jovem, você pode lutar com toda a sua força e dizer assim, não, mas eu vou superar isso. Mas aos 80 anos de idade, você já está certo. É crônico. É crônico. Mas quando o anjo desiste de pedir a alguém que venha, interceda e represente a humanidade, e já está mesmo prestes a virar as costas e abandonar o chamado, ele escuta uma voz dizendo, levanta aí as portas. Levantai as portas eternas. Levantai as cabeças dos portais. Levantem porque existe um. E o anjo se debruça no parapeito daquele castelo e pergunta desesperadamente, quem é esse? Quem é esse rei glorioso que diz de si mesmo, dá testemunho de si, de que pode entrar e obter a bênção do Deus de Jacó? Quem é esse, limpo de mãos e puro de coração? E lá de baixo se escuta a sua voz dizendo assim, o Senhor poderoso nas batalhas. Este é o nome dele, Cristo Jesus. E os portais se levantam e ele entra naquele lugar. Sabe, se você é um discípulo de Cristo, você está certo de que não pode ver a Deus. Não pode ver a Deus, não tem condições, não é limpo de mãos, não é puro de coração. Não pode por seus méritos. Porque se você é um discípulo de Cristo, você já entendeu
que a profecia, a velha profecia se cumpriu. Que nos últimos dias Ele tiraria o nosso coração de pedra, nosso coração incrédulo, insensível, a nossa rainha altiva, a nossa vontade se submeteria às suas mãos poderosas e Ele arrancaria do nosso peito os nossos sentimentos, as nossas maldades, arrancaria a nossa própria vida de dentro de nós, arrancaria o nosso coração de pedra e nos daria um coração de carne, um coração vívido, sensível, santo, puro. O coração, o sagrado coração de Cristo Jesus. Essa profecia se cumpriu. A velha profecia se cumpriu. E agora, se você é um discípulo de Cristo, você está junto com Paulo, entoando a seguinte canção, a canção dos que foram salvos. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que assim mesmo se entregou em meu favor. Lá na cruz estava eu, e agora nele, na sua existência diante dos portais eternos, estou eu também. E agora aqui está ele em mim. E essa troca, esse sacrifício substitutivo se dá. E você pode achar que é uma loucura, até que o estralo da fé venha na sua cabeça, porque quando isso acontece, isso é o que há de mais racional, o que há de mais lógico, o que há de mais perfeito, o que há de mais belo, o que há de mais digno de ser adorado. Todas as canções dos maiores poetas deveriam ser dedicadas a esse fato. Não vivo eu, é Ele que vive em mim. A vida que agora vivo é dele, e vivo pela fé nele. Quando ele entrou no santuário de Deus, ele estava com uma couraça, em seu peito tinha o nosso nome. Assim como o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano no altar de Deus com uma couraça, com os nomes das famílias de Israel. Jesus também entrou assim. O seu nome estava lá. Bem-aventurados os que são limpos de coração, os que não andam mais nos seus méritos, mas nos méritos de Cristo, porque eles verão a Deus. E não é isso que está acontecendo exatamente agora. Nós estamos vendo a Deus o tempo inteiro. A gente é doido. A gente é tudo estranho, esquisito. Sabe, um ímpio quando vê um pôr do sol alaranjado, ele vê um pôr do sol alaranjado. Um discípulo quando vê um pôr do sol alaranjado, ele vê Deus. Um ímpio quando vê o pôr do sol do Arpoador, que o pastor André vai ver em poucos dias lá no Rio de Janeiro, uma das coisas mais belas que eu já vi na minha vida. Gente do mundo inteiro esparramado nas pedras do Arpoador, em silêncio, em veneração àquela cena tão bela, observando o sol se pôr no oceano. E depois, quando o sol dá o seu último suspiro e desaparece no mar, todo mundo explode em aplausos para essa cena. Um ímpio só vê isso. Por mais belo que seja, é pouco. Porque um santo, quando está esparramado nas pedras do Arpoador, vê mais do que um sol se pondo, ele vê Deus. Um ímpio, quando vê um filho nascendo, ele vê um filho nascendo. Um discípulo de Cristo, quando vê um filho nascendo, vê Deus. Um ímpio, quando vê um problema, vê um problema. Um discípulo, quando vê um problema, vê Deus. Mas a grande verdade é que, embora vendo ele feito loucos, de manhã ele está nos perseguindo em nossa existência. Embora vendo ele diariamente, nós o vemos embaçado. Vemos como que por espelhos. Ainda o vemos muito pouco. A gente não consegue nem ver pelas costas, como teve a oportunidade de Moisés. A gente vê muito pouco. Mas estamos certos junto com Paulo, de que chegará o dia em que o veremos face a face e o conheceremos como somos conhecidos. Que promessa maravilhosa. Por último, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Caruaru, quem é o discípulo de Cristo? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? São aqueles que olharam para dentro de si e viram que são pecadores. Reconheceram isso honestamente, sem muita dificuldade.
Não dá para negar o óbvio. Não quando o espelho do evangelho está diante de você. Você pode negar isso para sua mãe, para o seu pai. Você pode tentar esconder isso de você mesmo. Mas quando o evangelho está posto milagrosamente diante de você, ninguém nega. Todos caem ao chão dizendo, ai de mim. Todos. O discípulo de Cristo é esse, que caiu ao chão dizendo, ai de mim. Ele chora por causa da sua condição pecaminosa. Ele é manso e não sai por aí tentando disfarçar o seu pecado e a sua fragilidade. Ele está calmo, como um lago manso é calmo. Ele não é um rio agitado, uma correnteza agitada. Ele é um lago manso refletindo o céu. Dizendo assim, se aveste não. Se aveste não. Que amanhã pode acontecer tudo. Inclusive nada. Se aveste não, coração, não se aveste não. Que a lagarta rasteja até criar asa. Você também vai, coração. Vai criar asa. E nessa vida mansa e agradável de se viver, ele não faz outra coisa senão buscar a justiça e a retidão de Deus. E nessa busca, ele vem encontrando a sua misericórdia e não tem opção, senão oferecer misericórdia ao seu semelhante. E ao oferecer misericórdia ao seu semelhante, ele imita Cristo, está Cristo nele, não é mais ele, é Cristo. E por conta disso, com esse coração de Cristo nele, todo lugar que ele olha, ele vê Deus. Está na expectativa de encontrá-lo eternamente, de vê-lo e conhecê-lo como é conhecido. Agora esse discípulo olha para o mundo, ele olha para as multidões. E ele entende tudo. E agora o seu coração tão inquieto no começo, com tanto problema, está agora tranquilo. Entendeu tudo. Não. O problema não é a má distribuição de renda, o problema não é guerra, o problema não é armamento, o problema não é o presidente. Pode tirar, seria até bom inclusive. Mas não é isso não. Tira todo mundo ali. Tira todo mundo. Começou muito bem, vamos continuar tirando a galera. O problema não é isso não. O problema não é dinheiro, o problema não o problema não é isso. Eu sei porque comigo eu tinha problemas semelhantes. Aqui dentro aqui dentro era mais corrupto do que a Câmara dos Deputados Federais, do que os senadores. Eu ultrapassava em muito a corrupção deles e ficava aquém e muito da justiça dos fariseus. Então o problema não é isso não. Se a corrupção do meu coração está sendo resolvida, eu já sei como é que vou pacificar esse negócio. Bem-aventurados os discípulos de Cristo, que olham para a multidão e entendem. O problema do mundo não é outro senão o pecado. Não existe outra solução para o mundo senão Cristo Jesus e o seu evangelho. E bem-aventurados vocês, quando andarem por aí feito pacificadores. O que é um pacificador? É alguém moroso? Não. É alguém acovardado? Não. Muito pelo contrário. Pacificadores são corajosos. Eles colocam a cabeça a prêmio por conta do evangelho. Pacificadores não é aqueles que não entram em guerra, não. Eles até entram. Porque por muitas vezes, paz significa guerra. Mas bem-aventurado você que é um pacificador. Você que olha para o mundo e não dá outra resposta para o mundo senão o evangelho. Você fala o que ouviu. Você reproduz na boca o que você ouviu. Você será chamado filho de Deus. Eu sou filho de um pregador. Meu pai, plantador de igrejas. A minha vida toda eu não vi outra coisa, senão cultos, pregações. Eu me sento nesse primeiro banco da frente, desde os meus 6, 7 anos de idade. Eu vi meu pai pregar a minha vida inteira. E ele é um excelente pregador. Sangue nos olhos, meu pai. Quando Deus me chamou para pregar, embora eu tenha fugido várias vezes, agora mesmo se aquela porta tivesse aberta eu já tinha corrido há bastante tempo. Quando Deus me chamou para pregar e eu comecei a pregar, algumas pessoas por onde eu passei, isso acontece ainda hoje, não faz muito tempo eu passei em uma igreja que meu pai havia passado anos antes de mim, e eu preguei lá. E uma senhora veio andando no final da mensagem, chegou em mim e falou assim: você é filho daquele senhor. Você é filho dele. Ninguém me disse não, mas eu sei. Você é filho dele. Você é filho dele porque você mexe os braços igual ele.
você franze a testa também igual ele, você soa feito uma chaleira. Você prega muito parecido com seu pai. Você é filho dele mesmo. Isso me dá um certo orgulho, também medo. E é mais ou menos o que vai acontecer com você quando você pregar o evangelho. As pessoas vão dizer que você parece com meu pai. Não, estou brincando. As pessoas vão lembrar de quem fez isso antes de você. Dizer assim, oxe, essa mensagem aí está parecendo com aquele menino, Jesus. Dizia a mesma coisa. Dizia que o mundo se resolveria na cruz. Dizia que na sua carne o tempo seria destruído e reconstruído, estava tudo certo já. Parece Jesus, deve ser filho do mesmo pai. Bem-aventurados quando vocês pregaram o evangelho, que leva paz ao homem. Finalmente paz. A paz que te transformou de um turbilhão incontrolável de problemas e de ansiedades e de pânico e de medo em um lago tranquilo refletindo o céu. Essa mesma paz, quando você der vida a ela nos seus lábios e anunciar, as pessoas vão dizer, é filho do mesmo pai que Jesus também é filho de Deus, não é possível não. Que Deus nos abençoe. E se você é esse camarada, vamos cantar uma canção e louvar a Deus por isso. Eu queria chamar a banda, na verdade. Pediram para eu cantar, mas eu estou muito aquém. Aqueles caras bem humildes. Se você não é esse camarada, se você é ao contrário disso, se você não é um pobre de espírito, pelo contrário, você se acha alguém valoroso. Você canta a música não de Pedro, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Você canta a música de Anderson Freire. E você acha aquilo interessante. Você diz, eu sou um espelho que reflete a imagem do Senhor. Sabe? É que o povo ainda não viu direito, mas se notar direitinho, você não é manso, você é arretado. Ninguém pode pisar no seu calo. Ninguém pode lhe contrariar. Ninguém pode dizer a você o que você é, o que você não é. Porque ninguém sabe quem você é, não. O povo está doido se pensa em confrontar você. Você é daqueles que não leva desaforo para casa. Se você não tem misericórdia para dar, pelo contrário, vez após vez você é conhecido como alguém intransigente, inflexível, arrogante. Sabe? Se você não é desses que gosta de pacificar, mas você gera guerra, desconfiança, você não leva paz do seu semelhante com Deus, mas você conflita o relacionamento dele com Deus. Você deixa ele mais confuso ainda sobre o relacionamento dele com o Senhor. Se você é essa pessoa totalmente avessa ao discípulo de Cristo, se dobre ao chão. E eu não estou dizendo isso literalmente, embora você esteja livre para fazer isso, mas se dobre ao chão da sua existência. Desista e clame por misericórdia. Deus pode te ouvir. A canção não pode fazer nada por você, não vai te transformar em um discípulo. Os meus comentários também não vão fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Portanto, peça misericórdia a Ele. E eu sugiro que você faça isso depressa. Primeiro, porque você precisa desesperadamente de salvação. Segundo, porque existe uma multidão para além dessas portas que precisa desesperadamente de paz. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé e fechar os nossos olhos e permitir que o Senhor termine a sua obra.